Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Meu nome é Liel. Sou estudante para carreira diplomática, assim como você. E hoje a gente vai falar sobre história do Brasil, tá? Vai ser um estudo comigo. Eu vou compartilhar minha tela, meu óculos sempre tá dobrado. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início, tá? É aquele mesmo esquema do estude comigo. Eu vou meio que estudar e colocar no Anki o que eu estou estudando, tá bom? Então fica uma coisa boa para você, que está revendo algumas questões importantes, e uma coisa boa para mim que eu estou colocando meus cadernos lá no Anki, tá? Você já pode ver aqui meu baralho de CSD 2023. Tem os idiomas, que eu separei por DEX, tá? De todos os idiomas. E tem também o TPS, né, que é a primeira fase, já tem alguns decks aqui criados. Agora a gente vai para a história do Brasil, tá? Eu vou dar continuidade ao processo de independência. Deixa eu procurar aqui independência. Processo de independência. Deixa eu ver aqui, ó. Processo de independência a gente fez antigo sistema colonial e a gente fez ilustração portuguesa. A gente vai continuar agora no período joanino, tá? As partes importantes do período joanino são muitas. E possivelmente evolução do Porto. Não sei se eu consigo terminá-los, mas seria ideal, né? Que já acabaria o processo de independência. Acho que dá para a gente terminar. Eu tentarei fazer, então, um vídeo sobre o período joanino, um vídeo sobre a Revolução do Porto e um vídeo sobre historiografia. Então, serão três vídeos, tá? Espero eu que Deus me dê forças para fazer isso. Então, vamos lá ver aqui, ó, criar um baralho, tá? Período joanino. Então, eu pego o período joanino e coloco lá para dentro do Estado do Brasil, dentro do processo de independência, tá? Período joanino. Eu vou até colocar um aqui para ficar uma coisa mais organizada, tá? Para o próprio sistema ele identificar e classificar. E aqui dois. Joanino 2. Pronto, aí o sistema consegue identificar e classificar. Então, vamos lá, período joanino. Cliquei em período joanino e vou começar a adicionar os cards. Então, vamos lá, meu amigo. Primeira pergunta, a pergunta básica é a cronologia, né? De quando a quando foi o período joanino. Então, deixa só o Anki abrir, porque está um pouco lento, eu não sei o que é isso. Não sei se é questão de atualização, mas ele está um pouco lento pra mim. Então, vamos lá. Qual foi o período? Primeira questão. Qual foi o período do governo joanino? Foi de 1808 a 1821, tá? Pergunta básica. Segunda pergunta. Quais foram os fatos importantes? Quais, resumidamente, tá? Boto resumidamente para eu saber. Resumidamente, quais foram os fatos importantes dentro do período joanino? Joanino. Então, vamos lá. Quantos serão? Guerras napoleônicas, abertura dos portos, a gente teve os tratados iguais. Tivemos também o Alvará, que revoga, a revogação do Alvará de 1785. Tivemos a interiorização da metrópole. São todos fatos importantes que você teria obrigatoriamente que citar na terceira fase. Liberalismo brasileira e algumas reformas. Além disso, tivemos ainda a cessão do Reino Unido, da colônia a Reino Unido, a Portugal e Algávares. Tivemos ainda a Revolução Pernambucana, para fechar. E, por fim, a coroação, né, dele. Então, foram muitas coisas que aconteceram dentro desse período pequeno, que foi o período joanino. Foram 10 coisas, tá? 10 coisinhas extremamente relevantes que aconteceram dentro do período joanino. Vamos aqui dar continuidade. A questão 3. Agora a gente vai abrir cada um desses pontos. Vamos lá.
Vamos lá, tá um pouco lento para PC, gente, desculpa. Vamos falar agora sobre guerras napoleônicas. Estão três. Dentro do período joanino, quais foram os acontecimentos das guerras napoleônicas? Vou citar só dois, tá? O bloqueio continental e a transmigração da costa. Aí eu vou fazer um novo card perguntando quando foi o bloqueio continental e quando foi a transmigração da costa portuguesa para o Brasil, tá bom? E depois eu vou fazer um card perguntando o que foi o bloqueio continental e o que foi a transmigração. Você vê como vai ter muitas perguntas. Vai ser muito legal isso aqui. Vai ser muito rico de informações. Vamos para a questão 4. Quais foram os acontecimentos? Não, quando foi o bloqueio continental. Dentro do poder bloqueio continental, foi 1806. Ok, vamos para a questão 5. Quando foi a transmigração da corte? Quando foi a transmigração da corte? 1807. Tá certo? Aqui tem mesmo, aqui vamos para a sexta agora. O que foi o bloqueio continental? Bloqueio continental foi quando Napoleão ele falou que ninguém poderia comercializar com ensinar a França, né? Só que Portugal tinha uma dependência muito grande dentro do poder flamengo, que foi o bloqueio continental para Portugal. Então tá bem específico para Portugal, tá? Portugal tinha dependência muito grande com a Grã-Bretanha, tá? Desde o fim da União Ibérica, que ele se separou da, da Espanha. Então, Portugal necessariamente precisava violar o bloqueio, tá? E por ele ter violado, houve uma invasão de Portugal. E nesse sentido, alguns sistemas foram criados, sistema de alianças, tá? Portugal se aliou com a Inglaterra e a França se aliou com a Espanha, tá? Ok. O que foi o bloqueio continental? O que foi a transmigração da corte para Portugal? Isso foi uma articulação com a Inglaterra, tá? Como eu já falei para vocês, essa dependência veio desde o final da União Ibérica. Esse projeto era bem antigo, como no vídeo anterior eu já até falei, alguns projetos bem antigos. E o Brasil era um centro mais dinâmico do que a própria Portugal. Tá? Era tamanha essa importância brasileira que, isso segundo o livro Brasil Nação, tá? Era tamanha a importância do Brasil dentro do Império Português que era uma economia metropolitana. A economia metropolitana de Portugal dependia da economia brasileira, tá? Aí, lá no livro da Maria ela chama de inversão brasileira, tá bom? Esse fenômeno aqui de que a economia metropolitana de Portugal dependia do Brasil, quando na verdade era para o Brasil depender da economia metropolitana. Ok? Vamos fechar? Fechamos. Eu não sei se eu crio card específico perguntando esses detalhes, que era sétimo, tá? Esse card aqui era o sétimo. Eu acho que meu computador tá lento porque eu estou gravando, utilizando essas três coisas. A plataforma, o Anki e a gravação. Mas deixa quieto, né? Acho que não vou perguntar, não. Vou perguntar, não. Vou dar seguimento aqui. Agora é a questão 8, tá? Questão 8, quando foi a abertura dos portos? Quando foi a abertura dos portos? Dentro do período joanino. Joanino, 1808, tá? O que foi, o que foi a abertura dos portos? Foi o fim do
exclusivo metropolitano, o Brasil deixou de ser colônia definitivamente, isso segundo Maria Ieda, tá? Segundo Boris Faustos. Eu estou colocando já as definições tanto, tanto para Maria Ieda quanto para Boris. Tá? E Faustos, o que que eu dizia Faustos sobre o fim do discurso da abertura dos portos? Ele falava que a abertura favorece os proprietários rurais produtores, bem destinados à exportação, mas meio que contrariou os interesses dos comerciantes locais. Dom João ele teve que fazer algumas concessões em relação a isso. O comércio livre, limitado aos portos de Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio, tá? A questão da cabotagem era exclusiva para navios portugueses e os impostos de importação de 16% para as importações de navios portugueses. Cara, eu não, eu acho que eu vou colocar aqui só para Maria, tá? Eu vou fazer um outro card colocando para Boris Fausto, porque aqui ficou muito grande. Vou pegar aqui Faustos, copiar, vou tirar Fausto daqui. Vou fazer um cartão 9 para Faustos, Boris Faustos. Então, vamos lá. Ah, é, só precisa saber desses dois pontos, tá? São extremamente relevantes, que favoreceu produtores rurais que tinham produtos destinados às exportações, desfavoreceu os comerciantes. Só que Dom João ele teve que fazer algumas concessões. Primeiro, o comércio livre é limitado a alguns portos, tá? A cabotagem, que é navios nas costas, as costas que eu estou falando do mar, né? De um estado para o outro, era exclusivo de portugueses, navios portugueses, e tinha o imposto de importação de 6% para navios portugueses. Isso é extremamente relevante. Eu não sei se eu falo para vocês dos tratados iguais, porque tem um tópico só sobre a PEB dele. Eu acho que eu não vou falar, eu vou deixar lá para falar na PEB, tá? Que é a Política Externa Brasileira. Eu não, eu não, eu não sei se eu pego aqui, acho que vai demorar para pegar. Vamos aqui. Quando ocorreu os tratados desiguais? 1810. 7, aqui é 9, aqui é 10, aqui já é 11, tá, gente? As questões eu errei ali na ordem. Deixa eu pegar aqui, que não é 8, aqui é 9, que é 9. E a próxima não é 9, é 10. Nossa, tá muito lento o meu PC. Muito lento. Que é 9. E o 9 é o 10. Que é o 10, tá? Agora vamos para a questão 12. Eu não vou pegar tratados iguais, porque eu teria que pegar aqui, já tá lento. PEB, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se dá para abrir rápido. Não, não vai dar para abrir rápido, não. Então vamos aqui, quando foi a revogação? O que foi a revogação, né? O que, o que foi a revogação do Alvará de 1785, tá? As manufaturas, elas começaram a ser permitidas. Com esse alvará de 85, elas eram vedadas, tá? Porque diziam que a mão de obra escrava tinha que ser usada para coisas mais produtivas, tá? Só que essas manufaturas, elas não eram tão difundidas. Então, meio que não teve muita prática, assim, não. Extremamente relevante, mas não teve tanta efetividade naquele momento, naquele momento. Deixa eu perguntar aqui, quando foi a... Foi João Revoga, 5 de janeiro. Alvará, acho que foi 1808.
Deixa eu ver aqui. É porque é importante você saber também, né? O ano que foi a revogação desse alvará. Eu tô sem coragem de abrir o livro aqui do Boris para poder pesquisar e ia dar muito trabalho. Ó, Vou ler as estabelecimento de fatores indústrias. O príncipe, para saber. Não acredito que ele botou o próprio termo aqui. Nossa, gente, que besta. Botou o termo que autorizou a revogação. Ah, quando foi a revogação? Pronto, essa pergunta, adoro. Por favor. Agora, eu vou colocar logo a pergunta aqui para não demorar muito. Pergunta 3. Quando foi a revogação? Foi em 1808. Tá? 1808 ele revogou. Foi suspenso da gente, ao vale aqui das fábricas e manufaturas, ok. Vamos para a questão 14. Isso aqui é super importante essa pergunta. O que foi a interiorização da metrópole? Nossa, isso aqui é coisa que cai todo ano na terceira fase, interiorização da metrópole. É pouco, tá, gente? Então vamos lá. Foi a recriação da burocracia do Estado português lá no Brasil, tá? Era um projeto civilizatório, foi determinante para os rumos da independência do Brasil. E Maria Odila, ela defende que esse processo ele começou em 1808 e ele só veio a terminar em 1853, esse processo de independência. Não foi rápido. Houve toda a criação de uma burocracia estatal dentro da colônia portuguesa. Tá? Houve o enraizamento desses interesses portugueses aqui no Brasil, tá? Criando um bloco de poder. Eram as oligarquias de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, mais a própria burocracia do Rio de Janeiro, burocracia estatal. Bom, então, 14, ok. Vamos ver se está tudo ok na numeração. Tá, tudo ok na numeração. Vamos para a questão 15. Questão 15 é a questão do que foi o brasileirismo, o que foi o brasileirismo, o liberalismo brasileiro, tá? Basicamente, as ideias eram fora do lugar. Normalmente, o liberalismo econômico, ele vem antes do político, tá? Só que no Brasil, não. Na verdade, o liberalismo primeiro vem no político, depois vem no econômico. No Brasil, não. O econômico veio antes do próprio político, tá? Outra coisa, havia compartilhamento, a compatibilização nesse liberalismo brasileiro entre a escravidão. Então, por mais que era liberal, havia escravidão. O escravo era tratado como uma propriedade. Questão 15 mesmo? Era questão 15 mesmo. Então, vamos para a próxima questão, meus colegas. Vamos para a próxima questão, questão 16. Meus amigos, é isso. Depois a gente continua, tá? A gente falta reformas, a Revolução Pernambucana e historiografia. No outro vídeo a gente fala sobre. Um grande abraço, a gente se vê lá no Itamaraty.